Olá, amigos da educação! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Trocando Experiências. É um prazer receber vocês aqui no nosso espaço de troca de experiências, de saberes, de compartilhamento de ideias, práticas e sugestões. Hoje, o nosso programa Trocando Experiências é especialíssimo com a professora Sheila Blasques. Ela que vem lá de São Paulo e vem conversar conosco sobre a comunicação efetiva nas aulas online. É um prazer receber vocês. Seja bem-vinda, Luciana. Todos os amigos da educação, vamos avisar as pessoas que já começou o nosso programa Trocando Experiências. E hoje nós conversaremos com a professora Sheila Blasques. Ela lá de São Paulo, ela vem conversar conosco sobre comunicação efetiva nas aulas online. Seja bem-vinda, Kátia Leal, Luciana, Vinha, deixa eu ver... Eric, é um prazer receber todos vocês aqui. Avisem aos amigos, me ajudem a compartilhar, avisar, porque nós precisamos atrair o máximo de pessoas possível para receber essa querida que é a professora Sheila, que hoje vem aqui conversar com a gente sobre a comunicação efetiva nas aulas online, como se comunicar de forma assertiva, de forma efetiva com seus alunos. Muitos aí já têm essa habilidade, essa inteligência linguística mais desenvolvida, outros desenvolvem através de cursos de oratória e professores geralmente já sabem lidar muito bem com seu discurso. Porém, as aulas online, elas pegaram aí muita gente de surpresa, as famosas aulas remotas nesse momento de pandemia, e como gravar um vídeo, como falar ao vivo com seus alunos de uma maneira assertiva e efetiva. E a professora Sheila Blasques, ela é especialista em gestão escolar, e ela também é especialista em linguística. Além disso, ela é coach, ela é analista comportamental com certificação internacional. Então, gente, vamos lá, chamando os amigos, vamos mandando coraçãozinho, energia positiva pra gente. Quem que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser aí fazer algum comentário sobre esse assunto, sobre o nosso tema, que é a comunicação efetiva nas aulas online, aproveita que esse é o momento de trocarmos experiências. A professora Sheila, ela também é consultora educacional e consultora empresarial. Então é por isso que o nosso Trocando Experiências de hoje ele é muito importante, porque ela vem trazer muito da sua experiência como consultora na área de educação, mas também na área empresarial. E isso é que vai fazer a diferença aqui na nossa conversa. Além de tudo, a professora Sheila Blasques é autora do Método de Comunicação Efetiva, que é sobre isso que nós vamos conversar. Então, vou começar aqui a chamar alguns amigos, vamos compartilhar com os amigos, gente, vamos chamar mais gente aí para nossa live, pessoas que possam nos auxiliar nesse momento. Vamos lá, vamos convidando os amigos, eu estou convidando também aqui alguns amigos, vamos chamar gente para essa live maravilhosa com a professora Sheila. Vamos convidar os amigos para essa troca de experiências. Vamos ver quem é que vai aceitar o nosso convite, quem vai entrar aqui para conversar com a gente. E eu vou já convidar a nossa querida Sheila Blasques. Ela está chegando, professora Sheila. Olá, Sheila, boa Olá, tarde. tudo bem, Paty? É um prazer tão grande você estar aqui com a gente hoje, trocando experiências. Seja bem-vindo a esse espaço. Obrigada, o prazer é meu também. Boa tarde.
Eu estou assim muito feliz de termos você, porque são dois olhares diferenciados, né? Conta aqui um pouquinho pra gente, antes de começarem assim, as perguntas sobre o tema mesmo. Conta um pouquinho pra gente de você, da sua carreira, onde você mora. Eu sou do estado de São Paulo, eu moro em Santa Cruz do Rio Pardo e eu sou professora de língua portuguesa. Lecionei por muitos anos, fui coordenadora pedagógica e eu ministro o curso de capacitação para professores há 28 anos. Eu trabalho com capacitação. E é como você falou, eu também sou consultora em empresas há 19 anos. E eu trabalho a comunicação efetiva, que é o que a gente vai falar hoje, não é? Desse assunto. É muita experiência, né? São muitos anos de experiência. E você também é escritora, porque eu me lembro quando eu conheci você, você É, escrevia para as revistas, né? As revistas didáticas, paradidáticas, não é? Nós escrevíamos juntas. isso mesmo. Eu escrevi para a editora Alta Astral 5 anos, a editora Minuano 3 anos. Nós fazíamos esse trabalho sempre nas mesmas revistas, não é? Nos conhecemos aí lá no tempo de Orkut. Isso mesmo, 2004, 2003, faz muito tempo que a gente conversa, que a gente se conhece. E aí a gente vê a consistência do seu trabalho, vê sempre como você é comprometida a desenvolver um bom trabalho, em trazer sugestões, trazer dicas, trazer aí muita informação para os professores. E é por isso que eu te convidei. E eu acho que você tem muita coisa para ensinar para a gente hoje. Muita coisa para passar. E aí, hoje você tem trabalhado com esse método, né, de comunicação efetiva. Da onde surgiu essa ideia, assim, por que que você resolveu trabalhar com esse tema? É assim, com 21 anos, eu escrevi, comecei a escrever o meu material de redação e interpretação de texto. É um trabalho de signos e significados na interpretação de texto. Esse material eu desenvolvi durante 4 anos. Fui aplicando na sala de aula e fui desenvolvendo esse trabalho. Eu comecei a compartilhar com os professores, na minha escola, daí outra escola, daí um grupo, e assim foi, né? Assim que começou minha vida como professora palestrante. E o trabalho de interpretação e o trabalho de redação é um trabalho de comunicação. Comunicação. É um trabalho de signos e significados. Então, a comunicação efetiva começou porque as pessoas, as professoras, e as pessoas que eu falo no geral, por causa dos empresários também, depois que eu comecei a trabalhar com empresários, a maior ferramenta que o professor tem na sala de aula é a comunicação. O conteúdo, né, o produto dele é o conhecimento, mas a ferramenta principal é a comunicação. É Então, verdade. eu percebi assim, além de querer técnicas, não é, didáticas, ferramentas específicas por disciplinas, sempre tinha a questão da comunicação. Como fazer, como agir, como transmitir esse conhecimento, como ser o professor transformador. Então, eu comecei a usar as ferramentas da interpretação e da redação na comunicação. E começou a ter resultados. Então, eu fui coordenadora em escolas e eu comecei a orientar os professores como falar, como agir, como se posicionar, como se apresentar, como planejar o conteúdo. É um trabalho de comunicação. E É esse trabalho verdade. eu faço nas empresas. Então, por que é o método? Porque eu juntei as ferramentas que deram certo, e as ferramentas que deram certo, e daí surgiu o método de comunicação efetiva. E é isso que eu estou divulgando nos grupos dos professores que eu participo. Estou fazendo alguns vídeos também. A comunicação efetiva é aquela que gera resultado positivo. A Uhum. intenção é o resultado positivo. Então é isso.
Deixa eu dar umas boas-vindas aqui à Paty Rodrigues. Obrigada pela presença. Foi uma das pessoas aqui que eu convidei, mandando o nosso link. E ela entrou. Querida Xará, um beijo. A Natália também, seja bem-vinda. As pessoas aí aceitando o meu convite. Convidem também, amigas, aí pelo menos mais umas 3, 5 professoras para ouvir a professora Sheila Blackskis, que ela trabalha com método de comunicação efetiva e vai aqui dar dicas preciosíssimas para gente dessa parte prática, de como planejar e como se comunicar com seus alunos de uma maneira assertiva. Foi o que ela disse agora, tendo um feedback, né, um resultado positivo. E chamem aí mais 3, 5 amigos. Boa tarde, Cirlei, seja bem-vinda. E aí, as pessoas estão chegando e você, Sheila, tem focado muito, né, enviado os materiais muito bons. Eu já me cadastrei lá no seu e-mail, né, para receber uns e-books com dicas práticas. Eu já assisti alguns dos seus vídeos também. E realmente, né, existe uma diferença nessa comunicação para as aulas online e uma comunicação da aula presencial, né? E aí, vamos começar falando um pouquinho sobre isso aqui. Esclarece para a gente quais são essas principais diferenças. Na presencial, tem um olho no olho, o aluno pode te questionar, perguntar, e você pode responder de forma individual, não é? Então, o seu contato, ele é mais presente. Porque nós temos que lembrar que os alunos, as pessoas elas aprendem de forma do o quê. Vamos lá começar da aula, né? Eu sou Vamos professora. lá, traz a dica. Forma do o quê, do como, do se e do porquê. Se a criança está na sala de Vamos aula, lá, como é que é? Repete pra gente. O quê, que, como, como, como. porquê e se, tá? Então, nós aprendemos dessa forma. Nós aprendemos das 4 formas, mas nós predominamos uma, tá certo? Cada pessoa, né? Cada indivíduo predomina uma, né? Predomina uma. Às vezes 2, mas Uhum. mais fácil uma. Então, vamos lá. Se você está na sala de aula, o aluno do como, o que ele faz? Ele levanta a mão e o professor vai até a carteira. Entendeu? Uhum. Porque ele fala assim para o professor: professor, está certo? Professor, é isso mesmo? E porque ele é como? Ele quer que você dê um feedback para ele. Nas aulas online, você gravou as aulas, você vai dar o feedback como? Vai dar o feedback depois, né? Muitas vezes, né? A maioria dos professores aí estão gravando, alguns fazem ao vivo, mas não são todos, né? São poucos, né? A maioria escolas particulares estão fazendo ao vivo, não é? Uhum. Então, eu vou ter que usar essas ferramentas do. Acho que deu uma travadinha na internet da Sheila. Vamos ver se ela volta. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Quem está por aí, coloca um polegarzinho aí, um ok, para saber que vocês estão aí. Quem será que travou? Foi a Sheila que travou? Quem está por aí? Quem pode me dar um ok? Se está me vendo? Se está me ouvindo? Oi, Natália, tá me ouvindo? Oi, Kátia, tá me vendo? Então foi a internet da Sheila que travou. Vamos ver se ela volta, né, gente? Ela tá falando com a gente lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Oi, Cirlei, ok, lá de São Paulo. E tecnologia tem dessas coisas, né? Eu estava aqui também prestando atenção no o que, como, ser e porquê. E eu quero entender mais sobre isso. Vamos lá, ela voltou. Vamos chamar a Sheila. Ela voltou. Aqui, tá me vendo? Agora sim. Deu uma travada, né? Você sumiu Eu, para mim. é você. Então, E vamos lá. agora? Vamos lá. Então, vamos usar essas ferramentas na sala de aula, tá?
Então, eu vou falar rapidinho, daí aí o professor vai conseguir colocar isso também nas aulas online, né? Tá certo? Então, olha, o OK, ele quer saber o passo a passo o que vai acontecer na aula, porque parece que a pessoa tem uma ansiedade. Então, na aula presencial, o professor, ele fala, ele sempre comunica, né? A criança pergunta, o que nós vamos ver depois, professor? É aquele aluno na sala de aula que toda hora fala assim, terminei, professora, o que eu faço agora? É Todo o, mundo conhece bem. ele fala isso. Então, eu terminei, o que eu faço agora? O que eu faço agora? É o quê? Então, o como é aquele que levanta a mão e pede para ir até a carteira. O que Tem é necessidade de mostrar o caderno, né? De mostrar o livro. mostrar o que ele fez, o raciocínio dele. Ou ele levanta e vai até a carteira do professor e mostra o caderno dele, entendeu? Ele é como? Ele sempre quer analisar o que ele está fazendo. É uma pessoa que consegue ler bula, sabe? Ler bula do remédio, Uhum, manual sei. de instrução. O quê? O como deve ser aquele aluno mais metódico, né? Isso mesmo, falou certinho, isso mesmo. É E aquele o ok é aquele mais ansioso, aquele mais agitado. ansioso, quer saber o que vai Pre- acontecer. Precisa daquela rotina ainda de saber o tempo que falta para o recreio, para a saída. Isso. Ele gosta de aprender com o professor fazendo um gráfico, um organograma, sabe? Ele gosta que o professor especifique as coisas, faz uma linha do tempo. Uhum. O professor no canto da lousa e coloca tudo que ele vai fazer naquela aula no canto da lousa. Então, ele vai sabendo passo a passo. Então, o que é dessa forma, tá? Ele não é, ele é mais objetivo, ele não é ligado em explicações detalhadas. Parece que não tem paciência. A impressão que a gente tem é essa. E aí do porquê é aquele que pergunta sempre. Tudo ele pergunta, tudo ele questiona, tudo ele pergunta. Mas Então, por que que vamos aprender isso? Mas por que isso agora? tudo ele quer saber o porquê, o É motivo. o curioso. Curioso é o motivo. E o EC é aquele que gosta de experimentar, de fazer os caminhos dele. Gosta que as pessoas elogiam o que ele fez. Gosta de É o ser ouvido. criativo. Isso, gosta de ser ouvido, tá? E se eu fizer diferente? Gosta de apresentar um novo caminho. Então, a aula presencial, mesmo que o professor não coloque na lousa para o OK, mesmo, isso vai acontecendo naturalmente, entendeu? Eles vão pedindo isso e o professor vai fazendo isso durante a aula, entendeu? Vai, Já vai fluindo, né? vai fluindo, isso mesmo, sem o professor perceber. Se ele sabe isso aí, lógico, ele presta atenção, é melhor. O Uhum. Se o professor já tem aí uma habilidade, já fez um curso de comunicação efetiva, já sabe, ele já identifica qual já aluno aprende de que forma, já se comunica melhor com cada um deles. por isso que daí tem resultado positivo, não é? Porque ele se vincula melhor, né? Ele vai criando aquele vínculo melhor com o aluno, a partir do momento que ele se comunica da maneira que o aluno espera, não é isso? Às vezes eu atendo alguns alunos particular que as mães pedem, já me conhecem e fala: meu filho não tá indo mal na escola. Aí eu sento com ele na parte de língua portuguesa, que é minha área, e eu já começo a trabalhar identificando o que ele é. E ele flui. Aí eu falo: é assim que você tem que fazer na sala de aula, é assim que você tem que pedir para sua professora. E ele vai, ele deslancha, porque eu fiz ele entender, ele entender como ele funciona, entendeu? Identificar a maneira que ele tem de assimilar, né, a comunicação do professor e como ele Isso, aprende, né, a maneira, identificar como cada aluno aprende, né, que isso, cada um tem o seu jeito mesmo, né, a gente sabe disso, sabe também que tem alguns que são mais visuais, outros são mais auditivos, né, outros são mais isso. sinestésicos, então conhecer bem cada aluno, observar bem, não é isso, Sheila? É, E se você conhece um pouco mais de comunicação efetiva, você logo é. pesca, né? E eu estou Aquele é falando desse aqui jeito.
E eu estou falando assim de uma forma bem resumida, porque daí a gente vê isso também no corpo, como que cada um tem uma postura no corpo, de acordo, sabe? O como é aquele que ele é bem auditivo também. Ele senta com o corpo bem relaxado, sabe? Aquele que estica as pernas e dobra os braços, né? Tranquilão. Bem tranquilão, porque se ele está entendendo como funciona, ele fica tranquilo. Se ele está à vontade, é porque ele está entendendo. Se ele está numa postura que não está à vontade, é porque ele não está entendendo, entendeu? Entendi. Então, Deixa eu mandar um beijo para Natália. Natália, obrigada pela presença, meu amor. Obrigada. Ela está dizendo aqui que tem um curso agora, que não vai poder ficar. Aproveitar e aqui agradecer a presença do pessoal do Congresso Brincar. Um beijo para toda a galera do Congresso Brincar, que também colocaram palminhas aqui pra gente. Vamos entender, vamos voltar aqui, então, entender como é aquele relaxado do corpo, né? quando ele está aprendendo. Aí ele é assim, tranquilo, relaxado. O o que, né? Ele tem uma postura diferente do como. O como é relaxado, o que é aquele que é o ansioso, ele é aquele Hum, que vai levantar mais, é aquele que ele movimenta mais durante a aula, entendeu? Ele ele vai lá apontar o lápis, ele vai pedir para ir ao banheiro, quer ir pedir ao para trocar de banheiro, lugar, água, porque mexe na mochila. ele demonstra uma ansiedade, isso mesmo. Uhum. Que material que ele vai usar, ele começa a mexer na mochila, não é? Então ele está o tempo todo se mexendo, indo assim. O do C, ele quer falar, ele quer expressar, ele quer trocar ideia, ele quer argumentar, É aquele que levanta o dedinho. ele quer isso, ele quer receber elogios, ele quer, sabe, ele sente a necessidade de mostrar o caminho que ele está seguindo. Então De ele demonstrar o seu conhecimento também, né? então ele tem essa parte daí. E do porquê, ele quer sempre aprofundar no assunto, sempre aprofundar no assunto. Então é aquele aluno que se oferece para responder na lousa, sabe? Aquele que gosta de escrever na Uhum. lousa, de responder na lousa, de mostrar a resposta que ele colocou. Então esse é do porquê. Tá escutando barulho? Ó, tá passando um carro de som aqui na minha rua. Normal, É o normal, problema do né? professor na hora de gravar aula, não é isso? Tem É, certeza. imagina. Outro dia eu coloquei um meme aqui no Instagram que acho que teve mais de Não é o 60 carro curtidas. novo. Não é o carro novo. É a propaganda. É a propaganda. Outro dia eu coloquei um meme que teve muita curtida, que preparando para gravar aula ao sábado, começa a festa no apartamento do lado. E as professoras estão passando por isso, né? Além de toda essa exposição, né, Sheila? Porque eles precisam usar os seus equipamentos, se mostrar a sua casa, se expor para fazer a gravação. Ainda há essa necessidade de que essa gravação dessa aula online seja efetiva. Não É, adianta nada o professor ficar ali horas, né, gravando e bota o celular para cima e bota para baixo e arruma o aplicativo, espera passar o barulho e maquia, arruma o cabelo arruma o e na hora cabelo. de na hora de falar, né, na hora de se expressar e de se comunicar para o aluno prestar atenção, parar para ouvir, às vezes há uma falha. Você está vendo muita falha aí acontecendo nessas gravações, Então, Sheila? eu quis falar do som, nem sei se vocês ouviram mesmo, de verdade. Eu ouvi, eu ouvi. Alguém mais ouviu aí? Mostra que ouviu. Porque quando você está numa aula online, é importante também que você diga o que está acontecendo à sua volta. Entendeu? Uhum. Volta. É importante. Porque não significa que você está numa novela, num filme, significa que você está dando uma aula. Na sala de aula não tem o barulho do pátio, do sinal, do movimento. Então, Da turma do lado, né? Da o turma do aluno lado, do corredor. sabe isso, ele sabe que você está na sua casa e você pode falar, não é? Oh, meu A filho, gente não está no estúdio da Globo, né? A gente não eu, está no estúdio Globo, e, Projac, nada é, disso. e na comunicação efetiva é importante isso, porque a pessoa ela entende que o ambiente que você está quebra Uhum. um pouco
aquele momento uma explicação, dá uma acordada e você volta para a explicação. Entendeu? Então, então, não precisa fazer que você está no estúdio, que é uma coisa perfeita. O primeiro passo da aula online é feito é melhor que perfeito. Sabe que essa frase eu tenho pensado muito sobre ela? Eu tenho pensado muito sobre ela. Feito é melhor que perfeito, né? Eu sou super perfeccionista, sou virginiana perfeccionista, e eu cheguei a essa conclusão. Feito é melhor que perfeito, mas demorei, viu, para chegar a essa Feito é melhor conclusão. que perfeito. Então, interaja com o seu aluno, não é? Comente o que está acontecendo em sua volta. Se isso está afetando a sua aula, fale. Olha, aconteceu isso agora, está atrapalhando minha aula. Tenha essa conversa. Deixe isso real. Saia do superficial. Na comunicação efetiva, a gente tem que sair do superficial e ir para o real. Sermos nós mesmos, né? Eu acho que esse é um bom momento de nos mostrarmos como nós somos, independente de ser uma aula virtual, né, uma aula online, uma live, a nossa essência é essa, a gente não vai fingir um personagem aqui. Eu sou a Paty, você é a Sheila, não é isso? Isso mesmo. Então, olha, feito melhor que perfeito, saia do superficial e vai para o real. A criança precisa disso, o adolescente precisa disso. E quando você pensa, será que eu estou ensinando para o quê, para o ser, por quê, para o como? Faça o seguinte: em cada aula, analise um pouquinho a sua aula. Para qual que é quem é o seu aluno? Eu vou falar uma coisa que é do marketing digital e ele serve para aula online, porque é digital, entendeu? Olha, a Priscila acabou de entrar, escuta aí. Marketing digital, fala pra gente. Vou falar uma coisa no marketing digital, é o seguinte, no marketing digital a gente fala assim, quem é o seu avatar? Uhum. Avatar é o cliente que a gente não conhece, mas a gente cria ele, a gente fala assim, olha, eu vou vender para uma mulher de 40 anos, que ela é casada, ela tem filhos, trabalha fora, tem uma vida corrida, tem que dar conta de tudo. Aí o meu marketing vai ter que ser para ela. Para o meu Uhum. Então, quem é o seu aluno? Você iniciou o ano com ele, não iniciou o ano com ele? Você conheceu ele por um mês, 40 dias, mais ou menos isso, né? 50 dias, conheceu ele. Então, quem é o seu aluno? Quem é o João? É o Joãozinho, é o Pedrinho, é a Mariazinha? Quem são essas pessoas? Como elas são? Então, quando eu preparo a minha aula online, eu preparo a aula para esses alunos, os meus alunos. Então, eu tenho lá o Joãozinho, a Mariazinha. Será que o Joãozinho vai entender se eu falar isso? Será que a Maria vai entender? Então, o meu avatar, eu já sei, eu conheço, eu estive com eles no início do ano. Tá certo? É porque, infelizmente, né, Sheila, acontece muito. Às vezes, eu vejo uma aula tão legal de outra professora, aí eu quero pegar aquela ideia e fazer na minha turma. E muitas vezes na minha turma não vai ter a mesma receptividade. Porque meu grupo é outro. Meus alunos são outras crianças ou outros jovens que não vão se interessar por aquela aula que foi sucesso lá, né? É isso mesmo. Aí você em casa, se você tiver uma lousa, uma lousinha, né? Eu vejo os professores ministrando aulas online. Uhum. Tem uma lousa, tem um que coloca um papel, uma cartolina fixada na parede, não é assim? Cada um Então, vai dando o seu jeito, né? do seu jeito, e todo feito é melhor que perfeito. Então, você colocou uma cartolina na lousa, você colocou uma lousa. Por que que é importante quando você vai ensinar um assunto novo, um exercício novo para os alunos do ensino fundamental, principalmente do fundamental? Você pode ter uma lousa, um papel na parede, e você explicar nesse papel e nessa lousa. Porque você fazia isso na aula presencial. Nós chamamos isso na comunicação de gatilho mental.
eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a fazer vídeos para postar Uhum. na rede social, eu estava com uma dificuldade em fazer os vídeos, eu não me sentia à vontade. É Eu me... difícil mesmo. É difícil, muito difícil. Aí eu fui fazer o vídeo numa sala de uma cliente minha, uma empresária, um escritório, uma sala. E ela tinha vendedoras, ela vende um produto lá de maquiagem e tal, não vou falar aqui, mas ela vende, né, ela tem a equipe de vendas e ela emprestou uma sala para mim, por causa do barulho, não é? Um prédio, então eu falei, aqui não vai ter barulho, vou gravar meu vídeo tranquilo. Não tem um estúdio, vou gravar aqui. E tinha uma lousa que ela fazia as reuniões com as vendedoras. E daí, quando eu fiquei em frente àquela lousa, eu vi que daí ficou fácil para mim. Foi o gatilho que você precisava. Eu precisava. Aí o que, que eu fiz? Corri comprar uma lousa. Se alguém olhar em alguns vídeos meus antigos, vai ver que sempre tem uma lousa. É o Porque gatilho. de repente era o seu gatilho também, né? Você se sentia à vontade. Isso, entendeu? Então, e esse gatilho pode ser para os alunos também, não só para Uhum. a professora que está ministrando a aula. Então, se você, em algumas aulas, quais aulas eu vou explicar numa lousa? Aí eu coloco um papel, não precisa ser uma lousa, não é? Pode ser uma Dá cartolina. o jeito que for possível, né? Cada um está se encontrando, né? Uma maneira de falar com seu aluno, de gravar as aulas, né? De atingir aí esse vínculo, né, assertivo que não é tão simples, na verdade, se pensarmos uma turma com 20, 30, você É, conseguir atingir cada um, né? É, foi o que a Kátia comentou ali. Na verdade, devemos fazer uma anamnese em cada aluno. É verdade. é, Conhecer bem cada aluno, observar bem como é a história de vida dele, o que ele sonha, o que ele deseja, né? E ali como que ele aprende, quais são ali os gatilhos de é. cada um deles, é E fundamental. aí nessa lousa, por exemplo, que você criou, você já pode atender o ok e o como. Você coloca no canto da cartolina ou da lousa os assuntos, tópicos que vão ser falados naquela aula, que vão ser ensinados naquela aula, Já a entendeu? estrutura. Isso. E daí depois você vai fazendo, vai montando uma linha do tempo, alguma coisa assim, para o assunto que você vai. Você atende o como e atende também, você vai atendendo o como, o o quê, tudo, duas coisas, dois alunos, né? Duas formas de aprendizagem nisso aí. E é o gatilho que eles precisam. E você, às É vezes, está. fundamental. E quando é aula, tipo a gente está fazendo aqui, né, que é uma live, que é ao vivo, eu tenho visto algumas professoras do ensino fundamental 2, do ensino médio, assim, chateadas, reclamando que os alunos não abrem a câmera. Simplesmente elas estão ali falando, não sabe se o aluno está realmente ali assistindo, ou se ligou a câmera e está dormindo, né, ou ligou a plataforma, né, e está dormindo. Então é muito desagradável, né, você tá dando a aula ali sem ter esse conhecimento. Quando a gente atinge efetivamente o aluno, eu acho que ele sente vontade, né, Isso de ligar a câmera e falar assim, não, eu tô aqui, vamos lá, eu tô junto, né? eu fui numa empresa essa semana, não, semana passada, e tinha uma menininha assistindo aula na empresa, porque não tem onde deixar, né? Então a dona da empresa levou a filha e a filha estava lá no escritório assistindo aula, uma menina pequena, de uns 9 anos. E, e daí ela estava meio chorando, terminou a aula, ela ficou meio chorando, assim, resmungando. E e a mãe perguntou: o que aconteceu? A Pro perguntou se, se a gente gostou da aula. Aí ele falou: o que você falou? Ah, eu falei que eu gostei, porque eu não quero magoar a minha Pro. E a mãe comentou que ela sempre assiste a aula com a câmera fechada, a maioria das aulas, porque ela não está sendo atendida
não está tendo Não está alguns sentindo a vontade. não está tendo, não está atingindo. E eu vi que a professora fica em frente ao notebook conversando só. Não está usando Uhum. lousa, não está usando outros recursos, entendeu? Não traz nada para chamar a atenção ali daqueles alunos, né? Então, porque está tendo aula ao vivo, então está ali na frente explicando, explicando, explicando. E está tendo várias aulas de 40 minutos, quase a manhã toda, das 8 ao meio-dia. E o que eu acho, assim, particularmente, não sei se é sua opinião, você pode até me falar aqui, particularmente eu acho que é muito tempo para uma criança, né, do ensino fundamental 1, ficar em aula online, assim, como se fosse um tempo real. É muito diferente, né, o tempo de concentração de uma aula online para uma aula presencial, que a gente faz atividades diversas, que interage um com o outro, que levanta, que senta, né, ficar ali em frente à tela no horário como se fosse da aula, eu acho um pouco exagero, né, Sheila? Mas está acontecendo isso, não está? Está acontecendo. Está acontecendo. Então, vamos pensar assim, olha que ótima coisa, que ótima questão. Uma criança da educação infantil. Eu sempre faço chamada no WhatsApp, meus pais moram comigo, meu pai e minha mãe. E eles querem falar com os bisnetos. E daí eu faço uma chamada no WhatsApp e eles conversam com os bisnetos. Só que essa conversa com o bisneto dá o quê? 2 minutos. Aí eles já começam a gente agitar, já não presta atenção no que os avós estão falando, eles Dispersam. dispersam totalmente, começa a repetir palavras, já não estão falando mais, conversando mais. Então, Uhum. o tempo deles, no, vamos dizer assim, na parte online é muito curta na educação infantil. Vamos Tempo de dizer concentração, né, de uma criança até até 6 anos, que 6 anos ele é muito curto. no máximo o quê? 5 minutos, né? Mas se você for analisar e colocar ela no YouTube Ela fica. para assistir uma massinha, eu estou falando isso de experiência aqui em casa, para assistir massinha, para assistir tem um monte para criancinha lá que fica assistindo a alguém montando uma massinha. Você já viu esses Abrindo o vídeos? brinquedo, eu vejo uns vídeos que as crianças adoram, que é abrindo o brinquedo. Brinquedo. Elas ficam, não ficam? 2 horas, Ficam. 3 horas, fica o tempo que for. Então, aí que está a ferramenta para atingir a criança, né? Para que a criança preste atenção e entenda. Então, se o professor tem, por exemplo, um fantoche, tem os Uma brinquedos música, um dos fantoche. filhos, tem os brinquedos dos filhos em casa, tem uma massinha em casa, e ela vai ensinar cores, ela usa uma massinha e filma ela fazendo a massinha, entendeu? E eu acho também que pedir para essa criança fazer alguma coisa junto, né, Sheila? Isso. Assistir, acho que a educação infantil, a criança precisa estar sentindo ao mesmo tempo, né? Então ela E se pega a ela massinha tiver em também. casa a massinha, às vezes não tem condições de ter certos materiais, e se a professora fizer usar como recurso a massinha ali, ela vai prestar atenção, Uhum. Mas entendeu? só falando assim como a gente está fazendo, uma criança pequena é um absurdo, né? Isso. Então, para ela poder prestar atenção, eu vou ter que entrar no universo dela, eu vou ter o avatar, eu já sei como ele é, não é? Então eu vou ter que usar isso, um brinquedo, uma massinha, e eu vou explicar. Eu vejo muitas professoras postando no YouTube aulas de contação de histórias, que elas estão fantasiando, que elas colocam cenário, entendeu? Faz Então, de conta, né? Sempre acontece. isso é ótimo. Elas são professoras da educação infantil e estão usando realmente as ferramentas certas, tá certo? Aí, então, agora vamos falar da comunicação, não é? Quando eu converso com essa criança na aula online, como é a sua comunicação? Então, vamos dizer,
se eu estou vendo, se eu estou conversando com você e você está na sua casa individual, a minha conversa é para você ou para a sala? Se eu estou ao vivo, se eu estou com a aula ao vivo, e daí eu tenho os alunos na tela, não é? Tenho os alunos Uhum. na tela. Então, eles estão cientes que todos os alunos estão ali na tela. Então, eu falo, vocês estão entendendo? Aí a Você, comunicação já é para o grupo. do grupo. Agora, se eu gravei uma aula e a criança vai assistir sozinha, com a mãe, com o pai, mas em casa, só ela, não é o grupo da escola, eu tenho que ter uma conversa individual. Você está entendendo? Então, Não imaginar o grupo, imaginar como se cada um tivesse na sua frente. porque ela vai responder para você, muitas vezes, ela vai conversar com você, entendeu? Ela vai conversar com você. E você vai ter que tomar alguns cuidados. Você não pode, com a criança da educação infantil e das séries iniciais, ficar falando de data. Hoje é dia 15. De repente, a mãe não conseguiu acompanhar a aula com ela no dia 15 e vai assistir no dia 16. Vai ver o vídeo depois. E o vídeo fica gravado para a posteridade também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado, porque a criança ela fica incomodada com a data e não presta atenção, ela fica só pensando na data. E ela fica, mãe, mas hoje não é dia 15. Mãe, hoje não é terça-feira. Então ela fica incomodada. Então eu tenho que cuidar da minha comunicação para que ela seja efetiva e não para que ela atrapalhe a minha aula. E o São professor, detalhes, né, que às vezes passam desapercebidos. infelizmente, o professor não foi preparado para essa aula online, não deu tempo. Eles estão fazendo, cada um está fazendo o possível. Feito é melhor que perfeito, não é? Então, se eu tenho um preparo, lógico que vai ser efetivo, a aprendizagem vai ser significativa, ela vai ser dinâmica. Mas essas ferramentas da comunicação na aula online, elas são importantes. Sem dúvida, e você falou uma coisa muito importante, porque são detalhezinhos, né? E de repente, na hora você não percebe que você falou. Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, o dia tal. Naturalmente, né? Naturalmente flui. E Bom aquilo ali, dia, quando a boa criança. tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai que a criança vai assistir isso, né? Em outro horário. É isso. Detalhes que, de repente, não vai fazer diferença. Mas aí aquela questão do gatilho faz a diferença, né? Para Porque vai. ela não presta atenção, ela fica pensando naquilo. Ela fica querendo desvendar por que falou boa noite, por que falou bom dia se está à noite. Então, a comunicação ela tem esses detalhes. E ela se torna efetiva quando a gente conhece os detalhes para que tenha realmente um resultado positivo. E o professor, eu falo assim sempre nos cursos de capacitação. Ninguém acordou dizendo que vai fazer tudo errado. Ninguém falou assim, eu vou acordar com o pé esquerdo e vou fazer tudo errado. Não existe isso. A gente faz sempre o nosso melhor. E se a gente aprende ferramentas, lógico que a gente vai ter a nossa melhor versão. E a comunicação efetiva é isso. É dar essas ferramentas para que você use a sua melhor versão. No Quanto caso, mais a gente pessoa. estuda, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, começa a se policiar nesses detalhes. Até eu tô aqui pensando, vou começar a me policiar do boa tarde, do boa noite. Faz todo sentido. Faz todo total sentido, né? Agora é uma live, mas depois vai para o YouTube e a pessoa pode assistir em qualquer horário. Bem Isso. legal. Foi umas dicas assim, muito boas que você passou aqui para mim. Agora me fala, Sheila, e os alunos mais velhos, hein? Os adolescentes? Os adolescentes, eles já vivenciam o mundo abstrato, eles conseguem lidar
não é, com o mundo digital, eles entendem que é uma aula digital, mas essa aula ela é muito mecânica. Será que essa aula ela é mecânica? Olha, outra questão. Ela é estática, ela é mecânica ou ela é dinâmica? Vou pôr isso em prática, tá? Uma aula estática é aquela aula que entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe aquela que a gente não guarda nada? Terminou a aula, ai, acabou, graças a Deus, não lembro mais nada. Estática é assim. E nós temos conteúdos estáticos. Nós temos no nosso planejamento, nós temos no nosso plano de aula conteúdos estáticos. Nós temos. Nós temos conteúdos mecânicos. Mecânicos, sabe quando a pessoa decora o verbo? Eu amo, tu amas, ele ama, só fica decorando? Ela não aprende como é o verbo na frase, ela só decora. No texto, ela só decora aquilo ali. Isso, o questionário de antigamente, decorava, respondia. E ainda existem algumas escolas, né? Infelizmente. É mecânico. E nós temos, sim, o ensino mecânico, ele faz parte do nosso planejamento. O dinâmico é aquele significativo, aquele efetivo, aquele que tem significado. O professor do ensino médio, o professor do Fundamental 2, que tem alunos que já entende o abstrato, ele também tem que analisar a aula dele, se ele está predominando quais tipos de aula. No dia a dia, na sala de aula presencial, é aquilo que eu falei, o aluno está ali junto, tem a conversa, tem a troca. Então, os alunos não sentem muito essas aulas estáticas e mecânicas. Mas no online, se você ensinar aulas estáticas e mecânicas, você vai perder o aluno. Porque ele vai desligar o que é igual você falou, ele vai desligar a câmera, não é isso? Acabou. Ele vai dar só a presença da aula online e não vai assistir. Então, analise o seu conteúdo. Como você está lecionando online, por causa de uma pandemia, por causa de um problema, o que esse aluno tem que aprender realmente em 2020? Quais são os conteúdos significativos? E o que depois não serve para nada mesmo, né? Que eles passam o tempo. Fazem sentido. Perde o sentido. Isso mesmo. Então, você. Outra coisa, cuidado para você não ter uma aula, mesmo com conteúdo que é significativo, que ela seja mecânica. Porque você transformar ele em mecânico. Tem professores que às vezes começa uma aula, ele está com uma apostila na mão, ele só lê a apostila. O aluno não tem. Para ler a apostila, eu leio sozinho. Se nós adultos, né, não conseguimos aguentar muito tempo uma aula que não nos faz refletir, que não tem interação, que não chama atenção, imagina o adolescente, o jovem, a criança, né? É hora de refletir mesmo sobre isso. Acho que a pandemia veio dar uma chacoalhada nos professores, não veio, Sheila? Então, você analisa o seu conteúdo que você vai passar, você vai transmitir, e você analise como que eu posso fazer sem ler. O tempo, eu tenho 40 minutos de aula, quanto tempo eu vou fazer sem ler? Uma explicação, se for uma aula de história, eu vou citar um filme, sabe? É o momento dessa explicação. Até porque nós que somos palestrantes e professores sabemos, né? Quando a plateia ali, você percebe que já está ficando desanimada, com sono, você conta uma história diferente, ou fala da sua vida pessoal, ou fala algo diferente, todo mundo olha. Rapidinho, chama atenção. Não sei se já aconteceu com você, desperta. Mas se você está no digital, você não tem como mencionar ali, né? O que os alunos exatamente estão, quem está vinculado a você e quem não está, né? Se no presencial às vezes já é difícil, que tem aquele aluno que está parado te olhando e na verdade a cabeça dele está pensando mil coisas, imagina no virtual.
E um gatilho muito importante da comunicação é o contar histórias. Então, se você está com conteúdo, às vezes o professor ele tem um conteúdo que não tem como ele contar uma história sobre aquele conteúdo, mas ele associa aquele conteúdo com outro conteúdo que ele vivenciou com os alunos na aula presencial e ele compara. E ele fala, lembra como foi com esse assunto? O que aconteceu? Ele faz essa lembrança. De certa forma, ele está usando uma história, o gatilho mental, história, a ferramenta que é importante na comunicação. É muita coisa, né? A comunicação efetiva, ela tem vários detalhes e assim, quem quiser saber mais sobre tudo isso, quiser realmente ir a fundo, que a gente só está dando uma palhinha aqui, né? Como é que pode fazer para te achar, Sheila, para saber mais sobre isso? Eu tenho a fanpage Criando com 2i. Há pouco tempo eu comecei o canal no YouTube, há pouco tempo mesmo. Estou colocando alguns vídeos lá também. E logo vai ter o lançamento do curso Comunicação Efetiva Online. Ah, que legal! Mas e eu trouxe você para o Instagram, que você não estava aqui no Instagram, e eu falei, vamos lá para a live. Você tem que mostrar para os professores essas pequenas dicas que fazem uma diferença enorme na comunicação. E agora você tem seu recente, criado há um dia, Instagram, né, Sheila? E me encontra também nos grupos, eu estou no grupo Sala de Recursos dos professores, no grupo nacional no Facebook, né? Em 3 grupos eu estou. Professores online, como administradora. E lá nos grupos eu tenho visto você oferecendo os e-books muito legais, com dicas, sugestões práticas, não só para essa comunicação oral, como também para escrita, né? Para redação. Eu vi umas coisas bem bacanas que você divulgou pra gente. E eu não sei, eu tô um pouco perdida no horário aqui, porque a nossa live no Instagram, a gente até se perde, a gente vai conversando, parece que a gente está, né, no bate-papo aqui, a gente se perde um pouquinho. Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem, aquela que você acha fundamental, aquela mensagem final para todo mundo que está ouvindo agora e que vai ouvir a gente depois, né? Depois lá no YouTube, no meu YouTube, no seu também. Que mensagem assim você acha muito importante? A mensagem que eu deixo é o seguinte: aprender a aprender faz parte do desenvolvimento humano. O professor agora, neste momento, ele está aprendendo a ministrar outro tipo de aula. E faz parte. A aprendizagem, ela é devagar, ela é um passo de cada vez. Então, aprender a aprender é fundamental. Mas que você acredite que feito é melhor que perfeito e vá procurando as ferramentas. Vai melhorando, acomodando e transformando a sua aula. Não desanimar, né? Não desanimar. Eu sei que tem muitos professores, assim, bastante cansados, porque aumentou muito a carga de trabalho, né? E é não desanimar nesse momento, contar com as ferramentas, com as ajudas, com as dicas, com todas essas sugestões, né? Unir forças, dar as mãos para a gente aí avançar a um próximo nível de educação. Acho que essa pandemia veio para chacoalhar todo mundo, para dar uma sacudida, para mostrar que a educação não pode mais ser essa educação que Paulo Freire chamava de bancária. Não condiz mais, né? Com o nosso dia a dia, com esse século aí multimídia, globalizado. Então precisamos avançar, é muito importante. E a sua tranquilidade de falar até me acolhe. É uma delícia conversar. É uma delícia conversar com você, porque você vem com essa calma, com essa tranquilidade, com essa serenidade no olhar que a gente tanto precisa, né? E com essa sabedoria de mostrar pra gente que pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E que para aprender basta querer, que os professores precisam se predispor a isso, né? A aprender tanto quanto a ensinar, não é? Ter humildade de aprender tanto quanto a ensinar. Eu falo muito isso. E eu gosto muito de aprender com você, Sheila. Estou muito feliz de você estar aqui hoje, conversando com a gente sobre comunicação efetiva. Tem gente chegando agora, meninas. Nossa. Eli, Maria, sejam bem-vindas.
Vocês estão chegando agora, a gente já está quase no finalzinho, Luciana, ó, um beijo para todo mundo aqui do Rio e lá de São Paulo também, da professora Sheila. Nós estamos aqui já há um bom tempo conversando sobre a comunicação efetiva, sobre esse como, né, se comunicar de uma forma assertiva e ali, ó, criar o vínculo certo com cada um dos seus ouvintes, né? Que podem ser alunos, que podem ser participantes de uma plateia, né? Esquecemos de falar dos gestores, Sheila. Você acha que dá tempo da gente falar dos gestores? Sim, eu acho que sim. Então fala para mim, o que que você deixa de dica para os gestores para essa comunicação assertiva com a sua equipe docente? A liderança é o papel do líder, né? O líder ele tem que entender que ele tem que usar ferramentas de liderança. Não é porque é um professor, ele está numa escola, que ele não é um líder. Então, ele precisa pensar nas ferramentas de liderança. Como que funcionam essas ferramentas de lideranças na comunicação? Né? Como que funciona? Primeiro, o líder, ele sempre é o apoio. Ele é o sempre que está vendo os resultados, analisando os resultados. Então, a comunicação do líder é aquele que está analisando, que está buscando informações para ajudar a sua equipe, para transformar a sua equipe. A comunicação efetiva do líder não é uma comunicação controladora, apesar dele ser uma função de controle. Ele usa algumas funções, algumas ferramentas de controle, mas a comunicação não pode ser controladora. O que é a controladora? É aquela que fica cobrando o tempo todo. Precisa aprender a elogiar. Elogiar é uma das melhores ferramentas do líder. O reconhecimento, o elogio. E aquele que ele acredita que não está conseguindo, que as aulas online não está fluindo, não está dando certo, tem uma conversa individual, porque eu acho que consegue chamar na escola para uma conversa. Então, tem uma conversa com a pessoa, veja o que ela está precisando, o que está acontecendo com ela. O líder, ele começa sempre a conversa com perguntas, porque ele não tem as respostas, ele tem que primeiro fazer as perguntas. O que está acontecendo? Por que as suas aulas não estão fluindo? O que você acha que está acontecendo? E a partir daí ele consegue ajudar. O líder ele tem que aprender a ter uma comunicação de líder. Eu dou curso para os líderes nas Eu empresas. sei, por isso que eu vi assim, não, eu não posso encerrar essa live sem a gente falar dos gestores, que no meio disso tudo, né, também tem aí uma grande responsabilidade de manter a equipe docente trabalhando de uma maneira efetiva e muitas vezes o coordenador, o gestor se perde também nessa comunicação, se perde nessa cobrança excessiva, se perde aí na falta de elogio ou trazendo muitas das respostas e não lançando questões, né, perguntas. Com você. O que eu posso te ajudar? Então, começar por perguntas. Essa é a parte fundamental da liderança. Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Autoridade, o líder, ele tem autoridade, ele tem que ter conhecimento para ser líder. Por isso que ele é autoridade. Então, autoridade... Mas ele não precisa ser autoritário. Eu falo sempre que a cor do controle é verde. Verde é a natureza, o conhecimento. Não é ser autoritário. Então, pense que para estar no controle tem que buscar conhecimento. E levar conhecimento para a sua equipe. Isso é uma coisa que a gente aprende muito, né, Sheila, também com o tempo, com a experiência de vida, né? Eu me coloco, já tive aí como coordenadora há muitos anos, já tive também do outro lado como professora, e nas palestras eu conto vários casos, assim, que aconteceram comigo dos dois lados, e que me fizeram repensar, e que me fizeram crescer, e me tornar uma profissional que eu sou hoje. Porque a gente aprende com os erros também, não é? Lógico. Acho que a gente começa...
refletir, né, sobre a experiência. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa live, mas eu agradeço muito a Sheila e a todos vocês. Quem quiser, ó, YouTube, a gente continua conversando por lá e até o próximo Trocando Experiências. Obrigada, Sheila! Tchau! Obrigada! Obrigada a você. Tchau. Feito é melhor que perfeito. Sabe que essa frase eu tenho pensado muito sobre ela? Eu tenho pensado muito sobre ela. Feito é melhor que perfeito, né? Eu sou super perfeccionista, sou virginiana perfeccionista, e eu cheguei a essa conclusão. Feito é melhor que perfeito, mas demorei, viu, para chegar a essa Feito é melhor conclusão. que perfeito. Então, interaja com o seu aluno, não é? Comente o que está acontecendo em sua volta. Se isso está afetando a sua aula, fale. Olha, aconteceu isso agora, está atrapalhando minha aula. Tenha essa conversa. Deixe isso real. Saia do superficial. Na comunicação efetiva, a gente tem que sair do superficial e ir para o real. Sermos nós mesmos, né? Eu acho que esse é um bom momento de nos mostrarmos como nós somos, independente de ser uma aula virtual, né, uma aula online, uma live, a nossa essência é essa, a gente não vai fingir um personagem aqui. Eu sou a Paty, você é a Sheila, não é isso? Isso mesmo. Então, olha, feito melhor que perfeito, saia do superficial e vai para o real. A criança precisa disso, o adolescente precisa disso. E quando você pensa, será que eu estou ensinando para o quê, para o ser, por quê, para o como? Faça o seguinte: em cada aula, analise um pouquinho a sua aula. Para qual que é quem é o seu aluno? Eu vou falar uma coisa que é do marketing digital e ele serve para aula online, porque é digital, entendeu? Olha, a Priscila acabou de entrar, escuta aí. Marketing digital, fala pra gente. Falar uma coisa no marketing digital é o seguinte: no marketing digital a gente fala assim, quem é o seu avatar? Uhum. Avatar é o cliente que a gente não conhece, mas a gente cria ele. A gente fala assim, olha, eu vou vender para uma mulher de 40 anos, que ela é casada, ela tem filhos, trabalha fora, tem uma vida corrida, tem que dar conta de tudo. Aí o meu marketing vai ter que ser para ela. Para o meu Uhum. Então, quem é o seu aluno? Você iniciou o ano com ele, não iniciou o ano com ele? Você conheceu ele por um mês, 40 dias, foi mais ou menos isso, né? 50 dias, conheceu ele. Então, quem é o seu aluno? Quem é é o Joãozinho, é o Pedrinho, é a Mariazinha? Quem são essas pessoas? Como elas são? Então, quando eu preparo a minha aula online, eu preparo a aula para esses alunos, os meus alunos. Então, eu tenho lá o Joãozinho, a Mariazinha. Será que o Joãozinho vai entender se eu falar isso? Será que a Maria vai entender? Então, o meu avatar, eu já sei, eu conheço, eu estive com eles no início do ano. Tá certo? É porque, infelizmente, né, Sheila, acontece muito. Às vezes, eu vejo uma aula tão legal de outra professora, aí eu quero pegar aquela ideia e fazer na minha turma. E muitas vezes na minha turma não vai ter a mesma receptividade, porque meu grupo é outro. Meus alunos são outras crianças ou outros jovens que não vão se interessar por aquela aula que foi sucesso lá, né? É isso mesmo. Aí você em casa, se você tiver uma lousa, uma lousinha, né? Eu vejo os professores ministrando aulas online. Tem Uhum. um que tem uma lousa, tem um que coloca um papel, uma cartolina fixada na parede, não é assim? Cada um Então, vai dando seu jeito, né? do seu jeito, e todo feito é melhor que perfeito. Então, você colocou uma cartolina na lousa, você colocou uma lousa. Por que que é importante quando você vai ensinar um assunto novo, um exercício novo para os alunos do ensino fundamental, principalmente do fundamental? Você pode ter uma lousa, um papel na parede, e você explicar nesse papel e nessa lousa, porque você fazia isso na aula presencial.
Nós chamamos isso na comunicação de gatilho mental. Eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a fazer vídeos para postar Uhum. na rede social, eu estava com uma dificuldade em fazer os vídeos, eu não me sentia à vontade. É difícil mesmo. É difícil, muito difícil. Aí eu fui fazer o vídeo numa sala de uma cliente minha, uma empresária, um escritório, uma sala. E ela tinha vendedoras, ela vende um produto lá de maquiagem e tal, não vou falar aqui, mas ela vende, né, ela tem a equipe de vendas e ela emprestou uma sala para mim, por causa do barulho, não é? Um prédio, então eu falei, aqui não vai ter barulho, vou gravar meu vídeo tranquilo. Não tem um estúdio, vou gravar aqui. E tinha uma lousa que ela fazia as reuniões com as vendedoras. E daí, quando eu fiquei em frente àquela lousa, eu vi que daí ficou fácil para mim. Foi o gatilho que você precisava. Eu precisava. Aí o que eu fiz? Corri comprar uma lousa. Se alguém olhar em alguns vídeos meus antigos, vai ver que sempre tem uma lousa. É o Porque gatilho. de repente era o seu gatilho também, né? Você se sentia à vontade. Isso, entendeu? Então, e esse gatilho pode ser para os alunos também, não só Uhum. para a professora que está ministrando a aula. Então, se você, em algumas aulas, quais aulas eu vou explicar numa lousa? Aí eu coloco um papel, não precisa ser uma lousa, não é? Pode ser uma Dá cartolina. o jeito que for possível, né? Cada um está se encontrando, né? Uma maneira de falar com seu aluno, de gravar as aulas, né? De atingir aí esse vínculo, né, assertivo que não é tão simples, na verdade, se pensarmos uma turma com 20, 30, você É, conseguir atingir cada um, né? É, foi o que a Kátia comentou ali. Na verdade, devemos fazer uma anamnese em cada aluno. É verdade. Conhecer bem cada aluno, observar bem como é a história de vida dele, o que ele sonha, o que ele deseja, né? E ali como que ele aprende, quais são, né? Quais são ali os gatilhos de cada um deles. É fundamental. aí nessa lousa, por exemplo, que você criou, você já pode atender o ok e o como. Você coloca no canto da cartolina ou da lousa os assuntos, tópicos que vão ser falados naquela aula, que vão ser ensinados naquela aula, Já a entendeu? estrutura. Isso. E daí, depois, você vai fazendo, vai montando uma linha do tempo, alguma coisa assim, para o assunto que você vai. Você atende o como e atende também, você vai atendendo o como, o que, tudo, duas coisas, dois alunos, né? Duas formas de aprendizagem nisso aí. E é o gatilho que eles precisam. E você, às É vezes, está. fundamental. E quando é aula, tipo a gente está fazendo aqui, né, que é uma live, que é ao vivo, eu tenho visto algumas professoras do ensino fundamental 2, do ensino médio, assim, chateadas, reclamando que os alunos não abrem a câmera. Simplesmente elas estão ali falando, não sabe se o aluno está realmente ali assistindo, ou se ligou a câmera e está dormindo, né, ou ligou a plataforma, né, e está dormindo. Então é muito desagradável, né, você tá dando a aula ali sem ter esse conhecimento. Quando a gente atinge efetivamente o aluno, eu acho que ele sente vontade, né, de Isso. ligar a câmera e falar assim, não, eu tô aqui, vamos lá, eu tô junto, né? Eu fui numa empresa essa semana, não, semana passada, e tinha uma menininha assistindo aula na empresa, porque não tem onde deixar, né? Então a dona da empresa levou a filha e a filha estava lá no escritório assistindo aula, uma menina pequena, de uns 9 anos. E, e daí ela estava meio chorando, terminou a aula, ela ficou meio chorando, assim, resmungando. E a, e a mãe perguntou: o que aconteceu? A Pro perguntou se a gente gostou da aula. Aí falou: o que você falou? Eu falei que eu gostei, porque eu não quero magoar a minha Pro. E a mãe comentou que ela sempre assiste a aula com a câmera fechada, a maioria das aulas.
porque ela não está sendo atendida, não está tendo Não tá alguns, sentindo a vontade. não está tendo, não está atingindo. E eu vi que a professora fica em frente ao notebook conversando só. Não está usando Uhum. lousa, não está usando outros recursos, entendeu? Não traz nada para chamar a atenção ali daqueles alunos, né? Então, porque está tendo aula ao vivo, então está ali na frente explicando, explicando, explicando. E está tendo várias aulas de 40 minutos, quase a manhã toda, das 8 ao meio-dia. E o que eu acho, assim, particularmente, eu não sei se é sua opinião, você pode até me falar aqui. Particularmente, eu acho que é muito tempo para uma criança, né, do ensino fundamental 1, ficar em aula online. Assim, como se fosse um tempo real. É muito diferente, né? O tempo de concentração de uma aula online para uma aula presencial. Que a gente faz atividades diversas, que interagem um com o outro, que levanta, que senta, né? Ficar ali em frente à tela, no horário, como se fosse da aula, eu acho um pouco exagero, né, Sheila? Mas está acontecendo isso, não está? Está acontecendo. Está acontecendo. Então, vamos pensar assim, olha que ótima coisa, que ótima questão. Uma criança da educação infantil. Eu sempre faço chamada no WhatsApp, meus pais moram comigo, meu pai e minha mãe. E eles querem falar com os bisnetos. E daí eu faço uma chamada no WhatsApp e eles conversam com os bisnetos. Só que essa conversa com o bisneto dá o quê? 2 minutos. Aí eles já começam a gente agitar, já não presta atenção no que os avós estão falando, eles Dispersam. dispersam totalmente, começa a repetir palavras, já não estão falando mais, conversando mais. Então, Uhum. o tempo deles, no, vamos dizer assim, na parte online é muito curta na educação infantil. Tempo Vamos de dizer que concentração, né, de uma criança até 6 anos, 6 anos ele é no muito máximo, curto. no máximo o quê? 5 minutos, né? Mas se você for analisar e colocar ela no YouTube Ela fica. para assistir uma massinha, eu estou falando isso de experiência aqui em casa, para assistir massinha, para assistir a. Ah, tem um monte para criancinha lá que fica assistindo a alguém montando uma massinha. Você já viu esses Abrindo o vídeos? brinquedo, eu vejo uns vídeos que as crianças adoram, que é Fica abrindo o brincando brinquedo. com brinquedo. Elas ficam, não ficam? 2 horas, Ficam. 3 horas, fica o tempo que for. Então, aí que está a ferramenta para atingir a criança, né? Para que a criança preste atenção e entenda. Então, se o professor tem, por exemplo, um fantoche, tem os Uma brinquedos música, um dos filhos, fantoche. tem os brinquedos dos filhos em casa, tem uma massinha em casa, e ela vai ensinar cores, ela usa uma massinha e filma ela fazendo a massinha, entendeu? E eu acho também que pedir para essa criança fazer alguma coisa junto, né, Sheila? Isso, Assistir, acho que a educação infantil, a criança precisa estar sentindo ao mesmo tempo, né? Então ela e se pega a ela massinha tiver em também. casa a massinha, às vezes não tem condições de ter certos materiais, e se a professora fizer usar como recurso a massinha ali, ela vai prestar atenção, Uhum. entendeu? Mas só falando assim como a gente está fazendo, uma criança pequena é um absurdo, né? Isso. Então, para ela poder prestar atenção, eu vou ter que entrar no universo dela, eu vou ter o avatar, eu já sei como ele é, não é? Então eu vou ter que usar isso, um brinquedo, uma massinha, e eu vou explicar. Eu vejo muitas professoras postando no YouTube aulas de contação de histórias, que elas estão fantasiando, que elas colocam cenário, entendeu? Faz Então, de conta, né? Sempre acontece. isso é ótimo. Elas são professoras da educação infantil e estão usando realmente as ferramentas certas, tá certo? Aí, então, agora vamos falar da comunicação, não é? Quando eu converso com essa criança na aula online,
como é a sua comunicação? Então, vamos dizer, se eu estou vendo, se eu estou conversando com você e você está na sua casa individual, a minha conversa é para você ou para a sala? Se eu estou ao vivo, se eu estou com a aula ao vivo, e daí eu tenho os alunos na tela, não é? Tenho os alunos Uhum. na tela. Então, eles estão cientes que todos os alunos estão ali na tela. Então, eu falo, vocês estão entendendo? Aí a Você, comunicação já é para o grupo. o grupo. Agora, se eu gravei uma aula e a criança vai assistir sozinha, com a mãe, com o pai, mas em casa, só ela, não é o grupo da escola, eu tenho que ter uma conversa individual. Você está entendendo? Então, Não imaginar o grupo, imaginar como se cada um tivesse na sua frente. porque ela vai responder para você, muitas vezes, ela vai conversar com você, entendeu? Ela vai conversar com você. E você vai ter que tomar alguns cuidados. Você não pode, com a criança da educação infantil e das séries iniciais, ficar falando de data. Hoje é dia 15. De repente, a mãe não conseguiu acompanhar a aula com ela no dia 15 e vai assistir no dia 16. Vai ver o vídeo depois. E o vídeo fica gravado para a posteridade também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado, porque a criança ela fica incomodada com a data e não presta atenção, ela fica só pensando na data. E ela fica, mãe, mas hoje não é dia 15. Mãe, hoje não é terça-feira. Então ela fica incomodada. Então eu tenho que cuidar da minha comunicação para que ela seja efetiva e não para que ela atrapalhe a minha aula. E o São professor, detalhes, né, que às vezes passam desapercebidos. infelizmente, o professor não foi preparado para essa aula online, não deu tempo. Eles estão fazendo, cada um está fazendo o possível. Feito é melhor que perfeito, não é? Então, se eu tenho um preparo lógico que vai ser efetivo, a aprendizagem vai ser significativa, ela vai ser dinâmica. Mas essas ferramentas da comunicação na aula online, elas são importantes. Sem dúvida, e você falou uma coisa muito importante, porque são detalhezinhos, né? E de repente, na hora você não percebe que você falou. Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, o dia tal. Naturalmente, né? Naturalmente flui. E Bom aquilo dia, ali, quando a boa criança. tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai que a criança vai assistir isso, né? Em outro horário. É isso. Detalhes que, de repente, não vai fazer diferença. Mas aí aquela questão do gatilho faz a diferença, né? Pra Porque vai. ela não presta atenção, ela fica pensando naquilo. Ela fica querendo desvendar por que falou boa noite, por que falou bom dia se está à noite. Então, a comunicação ela tem esses detalhes. E ela se torna efetiva quando a gente conhece os detalhes para que tenha realmente um resultado positivo. E o professor, eu falo assim sempre nos cursos de capacitação. Ninguém acordou dizendo que vai fazer tudo errado. Ninguém falou assim, eu vou acordar com o pé esquerdo e vou fazer tudo errado. Não existe isso. A gente faz sempre o nosso melhor. E se a gente aprende ferramentas, lógico que a gente vai ter a nossa melhor versão. E a comunicação efetiva é isso. É dar essas ferramentas para que você use a sua melhor versão. No Quanto caso, mais a gente professor. estuda, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, começa a se policiar nesses detalhes. Até eu tô aqui pensando, eu começar a me policiar no boa tarde, no boa noite. Faz todo sentido. Faz todo total sentido, né? Agora é uma live, mas depois vai para o YouTube e a pessoa pode assistir em qualquer horário. Isso. Bem legal. Foi umas dicas assim, muito boas que você passou aqui para mim. Agora me fala, Sheila, e os alunos mais velhos, hein? Os adolescentes? Os adolescentes, eles já vivenciam o mundo abstrato,
eles conseguem lidar com, não é, com o mundo digital, eles entendem que é uma aula digital, mas essa aula ela é muito mecânica? Será que essa aula ela é mecânica? Olha, outra questão. Ela é estática, ela é mecânica ou ela é dinâmica? Vou pôr isso em prática, tá? Uma aula estática é aquela aula que entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabe aquela que a gente não guarda nada? Terminou a aula, ai, acabou, graças a Deus, não lembro mais nada. Estática é assim. E nós temos conteúdos estáticos, nós temos no nosso planejamento, nós temos no nosso plano de aula conteúdos estáticos. Nós temos. Nós temos conteúdos mecânicos. Mecânicos, sabe quando a pessoa decora o verbo? Eu amo, tu amas, ele ama, só fica decorando? Ela não aprende como é o verbo na frase, ela só decora. No texto, ela só decora aquilo ali. Isso, o questionário de antigamente, decorava, respondia. E ainda existem algumas escolas, né, infelizmente. É mecânico. E nós temos, sim, o ensino mecânico, ele faz parte do nosso planejamento. O dinâmico é aquele significativo, aquele efetivo, aquele que tem significado. O professor do ensino médio, o professor do Fundamental 2, que tem alunos que já entende o abstrato, ele também tem que analisar a aula dele, se ele está predominando quais tipos de aula. No dia a dia, na sala de aula presencial, é aquilo que eu falei, o aluno está ali junto, tem a conversa, tem a troca. Então, os alunos não sentem muito essas aulas estáticas e mecânicas. Mas no online, se você ensinar aulas estáticas e mecânicas, você vai perder o aluno. Porque ele vai desligar o que é igual você falou, ele vai desligar a câmera, não é isso? Acabou. Ele vai dar só a presença da aula online e não vai assistir. Então, analise o seu conteúdo. Como você está lecionando online, por causa de uma pandemia, por causa de um problema, o que esse aluno tem que aprender realmente em 2020? Quais são os conteúdos significativos? E o que depois não serve para nada mesmo, né? Que eles passam o tempo. Fazem sentido. Perde o sentido. Isso mesmo. Então, você. Outra coisa, cuidado para você não ter uma aula, mesmo com conteúdo que é significativo, que ela seja mecânica. Porque você transformar ele em mecânico. Tem professores que às vezes começa uma aula, ele está com uma apostila na mão, ele só lê a apostila. O aluno não tem. Para ler a apostila, eu leio sozinho. Se nós adultos, né, não conseguimos aguentar muito tempo uma aula que não nos faz refletir, que não tem interação, que não chama atenção, imagina o adolescente, o jovem, a criança, né? É hora de refletir mesmo sobre isso. Acho que a pandemia veio dar uma chacoalhada nos professores, não veio, Sheila? Então, você analisa o seu conteúdo que você vai passar, você vai transmitir, e você analise como que eu posso fazer sem ler. O tempo, eu tenho 40 minutos de aula, quanto tempo eu vou fazer sem ler? Uma explicação, se for uma aula de história, eu vou citar um filme, sabe? É o momento dessa explicação. Até porque nós que somos palestrantes e professores sabemos, né? Quando a plateia ali, você percebe que já está ficando desanimada, com sono, você conta uma história diferente, ou fala da sua vida pessoal, ou fala algo diferente, todo mundo olha. Rapidinho, chama atenção. Não sei se já aconteceu com você, desperta. Mas se você está no digital, você não tem como mencionar ali, né? O que os alunos exatamente estão... Quem está vinculado a você e quem não está, né? Se no presencial às vezes já é difícil, que tem aquele aluno que está parado te olhando e na verdade a cabeça dele está pensando mil coisas, imagina no
conceitual. E um gatilho muito importante da comunicação é o contar histórias. Então, se você está com conteúdo, às vezes o professor ele tem um conteúdo que não tem como ele contar uma história sobre aquele conteúdo, mas ele associa aquele conteúdo com outro conteúdo que ele vivenciou com os alunos na aula presencial e ele compara. E ele fala, lembra como foi com esse assunto? O que aconteceu? Ele faz essa lembrança. De certa forma, ele está usando uma história, o gatilho mental, história, a ferramenta que é importante na comunicação. É muita coisa, né? A comunicação efetiva, ela tem vários detalhes e assim, quem quiser saber mais sobre tudo isso, quiser realmente ir a fundo, que a gente só está dando uma palhinha aqui, né? Como é que pode fazer para te achar, Sheila, para saber mais sobre isso? Eu tenho a fanpage Criando com 2i. Há pouco tempo eu comecei o canal no YouTube, há pouco tempo mesmo. Estou colocando alguns vídeos lá também. E logo vai ter o lançamento do curso Comunicação Efetiva Online. Ah, que legal! Mas E eu trouxe você para o Instagram, que você não estava aqui no Instagram, e eu falei, vamos lá para a live. Você tem que mostrar para os professores essas pequenas dicas que fazem uma diferença enorme na comunicação. E agora você tem seu recente, criado há um dia, Instagram, né, Sheila? E me encontra também nos grupos, eu estou no grupo Sala de Recursos dos professores, no grupo Nacional no Facebook, né? Em 3 grupos eu estou. Professores online, como administrador. E lá nos grupos eu tenho visto você oferecendo os e-books muito legais, com dicas, sugestões práticas, não só para essa comunicação oral, como também para a escrita, né? Para redação. Eu vi umas coisas bem bacanas que você divulgou pra gente. E eu não sei, eu tô um pouco perdida no horário aqui, porque a nossa live no Instagram, a gente até se perde, a gente vai conversando, parece que a gente está, né, no bate-papo aqui, a gente se perde um pouquinho. Mas eu queria que você deixasse assim uma mensagem, aquela que você acha fundamental, aquela mensagem final para todo mundo que está ouvindo agora e que vai ouvir a gente depois, né? Depois lá no YouTube, no meu YouTube, no seu também. Que mensagem assim você acha muito importante? A mensagem que eu deixo é a seguinte: aprender a aprender faz parte do desenvolvimento humano. O professor agora, neste momento, ele está aprendendo a ministrar outro tipo de aula. E faz parte. A aprendizagem, ela é devagar, ela é um passo de cada vez. Então, aprender a aprender é fundamental. Mas que você acredite que feito é melhor que perfeito e vá procurando as ferramentas. Vai melhorando, acomodando e transformando a sua aula. Não desanimar, né? Não desanimar. Eu sei que tem muitos professores, assim, bastante cansados, porque aumentou muito a carga de trabalho, né? E é não desanimar nesse momento, contar com as ferramentas, com as ajudas, com as dicas, com todas essas sugestões, né? Unir forças, dar as mãos para a gente aí avançar a um próximo nível de educação. Acho que essa pandemia veio para chacoalhar todo mundo, para dar uma sacudida, para mostrar que a educação não pode mais ser essa educação que Paulo Freire chamava de bancária. Não condiz mais, né, com o nosso dia a dia, com esse século aí multimídia, globalizado. Então precisamos avançar, é muito importante. E a sua tranquilidade de falar até me acolhe. É uma delícia conversar. É uma delícia conversar com você, porque você vem com essa calma, com essa tranquilidade, com essa serenidade no olhar que a gente tanto precisa, né? E com essa sabedoria de mostrar pra gente que pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E que para aprender basta querer, que os professores precisam se predispor a isso, né? A aprender tanto quanto a ensinar, não é? Ter humildade de aprender tanto quanto a ensinar. Eu falo muito isso. E eu gosto muito de aprender com você, Sheila. Estou muito feliz de você estar aqui hoje.
conversando com a gente sobre comunicação efetiva. Tem gente chegando agora, meninas. Nossa. Eli, Maria, sejam bem-vindas. Vocês estão chegando agora, a gente já está quase no finalzinho. Luciana, ó, um beijo para todo mundo aqui do Rio e lá de São Paulo também, a professora Sheila. Nós estamos aqui já há um bom tempo conversando sobre a comunicação efetiva, sobre esse como, né, se comunicar de uma forma assertiva e ali, ó, criar o vínculo certo com cada um dos seus ouvintes, né? Que podem ser alunos, que podem ser participantes de uma plateia, né? Esquecemos de falar dos gestores, Sheila. Você acha que dá tempo da gente falar dos gestores? Sim, eu acho que sim. Então fala para mim, o que você deixa de dica para os gestores para essa comunicação assertiva com a sua equipe docente? A liderança é o papel do líder, né? O líder ele tem que entender que ele tem que usar ferramentas de liderança. Não é porque é um professor, ele está numa escola, que ele não é um líder. Então, ele precisa pensar nas ferramentas de liderança. Como que funcionam essas ferramentas de lideranças na comunicação? Né? Como que funciona? Primeiro, o líder, ele sempre é o apoio. Ele é o sempre que está vendo os resultados, analisando os resultados. Então, a comunicação do líder é aquele que está analisando, que está buscando informações para ajudar a sua equipe, para transformar a sua equipe. A comunicação efetiva do líder não é uma comunicação controladora, apesar dele ser uma função de controle. Ele usa algumas funções, algumas ferramentas de controle, mas a comunicação não pode ser controladora. O que é a controladora? É aquela que fica cobrando o tempo todo. Precisa aprender a elogiar. Elogiar é uma das melhores ferramentas do líder. O reconhecimento, o elogio. E aquele que ele acredita que não está conseguindo, que as aulas online não está fluindo, não está dando certo, tem uma conversa individual, porque eu acho que consegue chamar na escola para uma conversa. Então, tem uma conversa com a pessoa, veja o que ela está precisando, o que está acontecendo com ela. O líder, ele começa sempre a conversa com perguntas. Porque ele não tem as respostas, ele tem que primeiro fazer as perguntas. O que está acontecendo? Por que as suas aulas não estão fluindo? O que você acha que está acontecendo? E a partir daí ele consegue ajudar. O líder ele tem que aprender a ter uma comunicação de líder. Eu dou curso para os líderes nas empresas. Eu sei, por isso que eu vi assim, não, eu não posso encerrar essa live sem a gente falar dos gestores, que no meio disso tudo, né, também tem aí uma grande responsabilidade de manter a equipe docente trabalhando de uma maneira efetiva e muitas vezes o coordenador, o gestor se perde também nessa comunicação, se perde nessa cobrança excessiva, se perde aí na falta de elogio ou trazendo muitas das respostas e não lançando questões, né, perguntas. Com você. O que eu posso te ajudar? Então, começar por perguntas. Essa é a parte fundamental da liderança. Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Autoridade, o líder, ele tem autoridade, ele tem que ter conhecimento para ser líder. Por isso que ele é autoridade. Então, autoridade... Mas ele não precisa ser autoritário. Eu falo sempre que a cor do controle é verde. Verde é a natureza, o conhecimento. Não é ser autoritário. Então, pense que para estar no controle tem que buscar conhecimento. E levar conhecimento para a sua equipe. Isso é uma coisa que a gente aprende muito, né, Sheila, também com o tempo, com a experiência de vida, né? Eu me coloco, já tive aí como coordenadora há muitos anos, já tive também do outro lado como professora, e nas palestras eu conto vários casos, assim, que aconteceram comigo dos dois lados, e que me fizeram repensar e que me fizeram crescer
e me tornar uma profissional que eu sou hoje. Porque a gente aprende com os erros também, não é?